E agora, vamos falar de Star Trek um pouco, né? E de uma área muito importante, interessante, rica e histórica de Star Trek, que é a dublagem de Star Trek. Afinal de contas, é uma tradição que já se alonga aí também por quase 60 anos e que viabiliza que muitas pessoas tenham acesso à série de uma forma mais precoce, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, como eu, começaram a assistir Star Trek pelas dublagens. E depois fomos experimentar o som original, as legendas, etc. Então, quero chamar ao palco aqui meu grande amigo e super diretor de dublagem, Diego Lima. Oi, pessoal. Bom dia ainda, né? Ainda é bom dia. Vocês estão meio desanimados. Vou falar de novo com vocês. Bom dia, pessoal. Começou a melhorar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego Lima. Eu sou dublador e diretor de dublagem. Tive a honra de dirigir a dublagem de Star Trek Discovery e dublava o Tyler. Não sei se vocês lembram dele. E fui convidado pelo Salvador para comandar esse painel com dois colegas incríveis que eu tenho a honra de, daqui a pouco eu vou chamar. Entre alguns personagens que eu fiz, talvez vocês conhecem o último filho de Krypton, o Superman, que eu fiz no filme do ano passado, que ele fala basicamente assim: "Ô amigão, olha para cima." Vocês estão desanimados, vão animar, hein, pessoal? Eu acho que o mais importante, além da celebração de 60 anos de Star Trek, esse evento, tantas pessoas se movimentando para celebrar isso, que é tão importante na cultura pop global, digamos assim, é a gente falar também um pouco da dublagem e do papel da dublagem, como o Salvador já se antecipou, da acessibilidade que a dublagem proporciona. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre a dublagem, né? As pessoas não sabem como funciona a dublagem. Então, a gente preparou um painel especial para falar um pouco desses bastidores, de como foi dublar esses personagens. Tem algumas surpresas nesse painel, algumas participações especiais que não puderam estar aqui, mas estarão de alguma forma. Então, sem mais delongas, para a gente comemorar, para a gente celebrar esse dia tão especial, eu vou chamar a minha primeira convidada. Eu trouxe até uma cola aqui, porque ela é show de bola. Bom, ela dublou The Last of Us. E ela é uma personagem muito importante de Avatar Fogo e Cinzas, o último da... Eu chamo ao palco para dividir comigo a minha amiga, a talentosíssima e belíssima dubladora Paty Souza. Por favor. Probleminha técnico. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Que legal. Estou achando o máximo as pessoas com as roupas. Queria também minha camisetinha. E é um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação enorme fazer parte de um projeto tão bonito, com tanta gente legal. E é isso. Vai ser muito legal. E você agora marcando novas gerações com a Laan, né? Sim, sim. Inclusive, estamos gravando coisas muito legais, não podemos falar. A nossa vida é essa, né? A gente só pode falar que é muito legal e muito divertido. Essa temporada agora tá boa, tá boa. Mas posso falar do que já foi feito, né? E para mim foi uma grande surpresa, assim, fazer a Laan. Ela tem muitas camadas, tem uma seriedade, tem uma dor, mas tem muitos sentimentos e sensações ali na trajetória, na história dela, não só com Spock, mas tudo que ela representa, e eu tenho um carinho muito grande, assim, cada vez que eu sento, vou ali na bancada fazer ela, e também sabendo da responsabilidade que é, né, por ser o projeto que é, assim. Muito bem. Uma salva de palmas para a Paty de novo. Vai que essa mulher fica verde aqui no palco comigo? Bom, o nosso outro convidado é alguém que eu conheço há mais de 20 anos, meu colega, meu contemporâneo. Ele fez algumas coisas muito importantes, como... Vocês devem conhecer aquela série, uma das maiores da história, chamada Breaking Bad. Ele fez.
Para a galera dos anos 90, de algumas gerações, ele também dublou o Cavaleiros do Zodíaco. Ele foi a grande estrela de Quem Quer Ser um Milionário, o protagonista. Ele é o Scorpion do Mortal Kombat, a Paty também faz. Ele é o Scorpion dos games localizados no Brasil. E ele é a voz do Spock. Eu chamo ao palco Felipe Zilce. E ele tá um pouquinho rouco, o homem tá trabalhando demais, então vou pedir desculpa, mas ele vai poupar um pouquinho a voz durante o painel, tá bom? Vida longa e próspera para vocês. Uou! Bom, gente, é isso. 3 integrantes da saga para falar um pouquinho mais sobre a dublagem. No final a gente vai abrir para perguntas, para curiosidades. Mas eu vou começar primeiro pela Paty. As pessoas têm uma alegoria sobre como funciona a dublagem. Se a gente recebe o script antes, como funciona, se a gente pode falar, se a gente pode postar. Ela já falou aqui que não pode postar conteúdo. Cada vez os termos de confidencialidade estão mais rigorosos e abrangentes. Então, eu vou pedir para a Paty explicar um pouquinho como que é. Por exemplo, chega um produto novo, Star Trek. E aí, como que funciona, Paty? Você que também é diretora, como que é o processo? Tá, como dubladora, o estúdio vai entrar em contato com você e perguntar, eu preciso de 3 horas suas. E aí a gente vai tentar, eu tenho na segunda, eu tenho na terça, posso de manhã. E aí ele só vai falar que ele precisa de X horas com você, você vai marcar e você não sabe o que que é. Quando você chega no estúdio, geralmente tem um lugar onde você vê ali uma TV e tal, mas tem estúdio que não tem, você vê com que diretor você tá. E que horas você está e qual estúdio, você não sabe. E aí, na hora que o diretor te chama, ou a diretora, vai te explicar o projeto e o que que é, e aí, naquele momento, você fala, uou, vou fazer isso. E aí, tem diretores que te dão um direcionamento, que já conseguiram assistir, né? E aí, você senta ali, e na hora que você senta na bancada, você está sabendo o que você vai fazer. E vai Então, passar... não chega antes, você não recebe em casa os vídeos para você estudar. Nunca. E aí a gente senta ali e a gente vai ver só as cenas que a gente vai gravar. Então eu só vejo as cenas que ela aparece. As outras cenas eu não vejo. E aí passa uma vez, posso passar mais uma, e aí já saiu gravando. E é esse tempo que tem, não dá tempo muito de... O diretor pode te situar ali, né? Falando, aqui ela brigou com o Spock e está chateada. Aqui... Mas geralmente você assiste e já vai fazendo, assim. Então não tem muito tempo. Entendi. E o Felipe, assim como a Paty, ela vai explicar isso um pouquinho mais para frente, o Felipe também é diretor de dublagem. E aí eu vou pedir para ele falar o outro lado desse universo, que é, por exemplo, você recebeu uma série grande, uma série de grande importância como Star Trek. Se você fosse dirigir Star Trek, como que funciona esse processo, Felipe? Você tem que... Você recebe a série, recebe os vídeos, a gente tem que fazer a pesquisa toda por trás para poder passar para os atores também. Como ela disse, o ator chega lá, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele só sabe aquele trechinho que ele grava. Então, cabe ao diretor chegar e passar tudo para ele, o que o personagem está sentindo, como é o personagem, a vibe da série, fazer toda a pesquisa até para sanar uma dúvida de algum dublador, que porventura ele tenha no estúdio. Então, o dublador, ele só para a gente resumir, o dublador ele só recebe horário, ele não recebe nada antes, então ele vai para aquela sessão de gravação e grava todas aquelas cenas, ele não tem acesso a nenhuma outra. Então, Paty, quando perguntam, e como que tá aquele filme? Se você fez só uma parte, você só sabe aquela parte, e você nem pode falar a parte que você fez. Exatamente. E tem alguns filmes e algumas produções, a Paty pode explicar um pouco melhor, que tem tanta proteção, o Felipe já sabe disso também, porque o Felipe dublou o Mandaloriano também, então o Felipe conhece também, que é o seguinte, gente, imagina, a Paty está aqui comigo, ela vai explicar como que é. Ela está vendo a cena, só que ela está vendo 5% da cena. Por quê? O que você só está vendo na cena, Paty? Conta pra gente. Imagina que a gente está aqui e aí a cena, por exemplo, somos nós 3 aqui conversando e de repente a gente vai ou brigar ou brincar, só que daí é muito confidencial, e aí você só vai ter uma bolinha na boca da atriz. E é só o que você tem.
E aí é dificílimo, porque você fala assim, caramba, às vezes tipo, tem uma reação. Você fala, ela está chorando, ela está sorrindo, ela está brincando. E ela está embaixo de alguma coisa, em cima de alguma Aí coisa. tá escuro, daí você fala assim, caramba. E aí são os projetos que são tão confidenciais que nem a gente que está dublando, a gente está vendo. A gente conta muito com o diretor nesse momento, assim. E às vezes também, ainda mais quando é cinema, vai ter rolo 1, rolo 2, rolo 3... Aí vídeo novo toda hora, e aí às vezes vem um trechinho da cena com um pouquinho mais, a bola aumenta um pouco no rosto, assim, aí você fala, ai, tá, eu consigo ver um olho, e já dá para conseguir fazer melhor. Mas é tão confidencial e vai deixando cada vez mais difícil, eu brinco assim, né? O nível do game vai ficando cada vez mais difícil, que você fala, caramba, me ajuda. Em muitos momentos a gente recebe cópias. O Felipe também já dublou isso com um monte de marca d'água, né, Felipe? Marca d'água do distribuidor, do estúdio, o nome do diretor, tudo atrapalhando a imagem. Você vê, ela falou da bolinha, na época que eu gravava Mandaloriano, nem bolinha tinha, porque ele estava sempre de capacete. Então eu gravava sempre com a tela escura, não tinha nada, não tinha imagem. Era O só Felipe pelo gravava diretamente do capacete do Mandaloriano. Exatamente. E Felipe, me diz uma coisa. Você dublou muita coisa importante, assim como a Patty. Você dublou uma série que é muito famosa, né? Ganhou muitos prêmios, que é o Breaking Bad. Dublar um personagem como o Spock, que é muito representativo para essas pessoas, para uma legião de fãs no mundo inteiro. Como que é fazer? Como que é pensar nesse trabalho, fazer esse trabalho? Como que você se conecta com a personagem? É emocionante, né? Foi emocionante quando eu soube, porque quando a gente recebe uma série, geralmente a gente não sabe se ela vai fazer sucesso ou não. Então, muitas das séries que a gente grava, a gente só vai descobrir depois se vai fazer sucesso. No caso do Spock, a gente já sabia. Então, a responsabilidade aumenta, né? O sarrafo aumenta. E ainda mais quando a gente gravou a primeira vez, que é uma curiosidade que pouca gente sabe. Pouca gente sabe, gente. Isso é importante que o Felipe vai falar. Esse é o corte que vocês podem usar nas redes sociais, hein? Eu tive a honra também de emprestar minha voz para o Leonard Nimoy, né? Isso. Que é o Spock original da série, nas chamadas para o Star Trek. O Felipe, ele dublou o novo Spock e o distribuidor pediu para que ele fizesse também umas chamadinhas, são trechinhos com as imagens antigas. Com as imagens do antigas. Spock original. Então você dublou 2 Spocks. 2 Spocks. Olha. Muito bem. Gente, eu acho que eu já vou lançar a mão de um vídeo especial, enquanto eles tomam uma aguinha aqui. Pode ser, Salvador? Vou trazer um recado especial de uma pessoa do elenco. Vou ver aqui. Eu sou o Fábio Moura, sou dublador e tive o prazer de dublar o Saru na série Star Trek Discovery, o Doug Jones. Ainda tive o prazer maior ainda de me encontrar pessoalmente com ele no outro evento que aconteceu aqui no Brasil. Bom, muito legal saber que a gente tem tantos fãs, é uma série tão assistida, tão curtida por todos. E eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão aí prestigiando e um beijo especial para os nossos amigos aí no palco, meus companheiros de trabalho, ao Diego, que está coordenando isso tudo. E vamos em frente, gente. Valeu! Do Felipe... toca aqui, depois vamos ligar o seu. Esse é o Fábio Moura, um dublador com muitos anos de carreira. Ele dublou o Saru e... pelo convite até do Salvador, numa outra oportunidade que o Doug Jones veio para o Brasil, ele teve a chance de conhecer o ator, o que é muito importante. A gente tem raríssimas oportunidades de conhecer atores que nós dublamos, né? E isso acaba colocando a dublagem num outro patamar de muita respeitabilidade e do papel de acessibilidade que ela tem, né? As pessoas não sabem o quão é importante a acessibilidade, não só a dublagem, mas uma boa legenda, uma boa tradução, uma boa audiodescrição para quem precisa da audiodescrição. Eu não gosto de dublagem. Tudo bem você não gostar de dublagem, você gostar mais do áudio original. Nós, dubladores, a gente não se ofende com isso. A gente se ofende quando vocês não têm acesso a um produto com uma boa tradução, uma boa legenda, uma boa dublagem ou uma boa audiodescrição. Certo? Então, gente, tem uma diferença muito importante que a gente acaba falando que dublagem é tudo a mesma coisa, né? Mas a Patty e o Felipe fizeram games também. Patty, qual é a diferença assim, do processo
de dublar uma série regular, um longa-metragem, você que fez muito game também, você também fez Mortal Kombat, você também fez outras produções, como que é que uma tem confidencialidade, a outra também tem, mas é diferente? Explica um pouquinho pra gente. O game, eu falo que é outro trabalho, assim, embora seja também com o uso da voz, né? A gente tem só o áudio, geralmente, em original ali, né? Na primeira língua que foi gravada, e aí que pode ser inglês, pode ser alemão, pode ser japonês, e você tem esse áudio original. E aí também você conta muito com o diretor, com o que ele sabe ali do game. Tem muitos diretores que são muito bons e já vêm com muita coisa para te ajudar. Quanto mais informação a gente tem como ator-dublador, melhor é para a gente construir. Mas você tem só um áudio. E aí você tem que fazer em cima desse áudio ali. Então, seja uma reação, uma luta, um golpe, o que for, você ouve e grava. Também não tem muito tempo, o que ajuda muito, pelo menos para mim, acho que para vocês também, às vezes eles têm o desenho do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu faço a Reina no Valorant. Quando eles colocaram a imagem dela e que eu vi, né, como ela era, a roupa dela, o porte dela, isso ajuda muito a gente construir ali. E aí é claro também que vão falar, não, ela é do México, ela é assim, ela é tal, ela é mais durona. Então, ajuda muito você ver o desenhinho, mas muitas vezes o desenho não está pronto, então, às vezes, eles vão falar assim, no Resident Evil, por exemplo, não, ela é filha do protagonista e tal, e dananã, e aí você vai construindo a partir dali, mas é só a referência do áudio mesmo. A gente tenta ser o fiel o máximo que dá, assim, né? O Felipe também dublou Mortal Kombat, né? Foi uma saga grande também. Ele fazia o Scorpion, né? O Ed Boon, né? Isso. E Fê, como que é? As sessões de gravação são muitas horas, tem muita gritaria, a gente tem hiperventilação, como é? Explica um pouquinho também desse outro lado. Tem bastante hiperventilação, né? No caso do Scorpion, tem bastante gritaria por conta dos golpes e tudo mais, das reações, das lutas. Game de guerra também, geralmente, são 4 ou 5 horas gritando sem parar dentro do estúdio. É muito cansativo. Cansa bastante. Eu estou sem voz por conta de um game de RPG. Então, é gritando real, assim, né? Fingindo que tá gritando, não. É berrando. E é isso, acho que a grande dificuldade é o que a Paty falou, não ter imagem, a gente não tem muita referência do que a gente está fazendo. Na dublagem, pelo menos, a gente tem uma bolinha, ou no caso do Star Trek, a gente recebe aquele vídeo preliminar, que é em preto e branco. Exato. Tipo, o cara sai voando, você vê os cabos, a cordinha nele e tudo mais. No game não tem. No game é só o áudio. Eventualmente tem uma coisa que é aquela captura de movimento facial. Isso. Mas é muito raro. É muito raro. Um game muito grande, né? E a gente tem as categorias no game também, né? O Sound Sync, o som tem que estar exatamente igual à onda. O que é muito difícil, porque a onda do português é diferente da onda do inglês, a onda sonora. Então, para a gente encaixar igualzinho é realmente bem difícil. Eu sempre tiro sarro do Lab, né? O Lab para eles e para a gente em português tem que encaixar. E depois tem as porcentagens também, né? Que aí fica um pouco mais fácil, que a gente pode passar um pouquinho o tempo daquela fala ou diminuir um pouquinho o tempo daquela fala, que aí fica um pouco mais confortável, mas a gente só vai saber como ficou mesmo quando lançar o game, é sempre uma surpresa. E o game, gente, para vocês terem noção, um longa-metragem, um blockbuster, a gente grava entre 30 e 40 horas. Os diretores dirigem todo esse período e os dubladores vão fatias daquelas horas. Então, por exemplo, a Paty vai 8 horas, o Felipe vai 6, o outro fulano vai 5, aí tem um grupo que vai 2 ou 3 horas fazer todas aquelas vozes de preenchimento. Quer ver? Vou explicar para vocês na prática. Quando eu falar 3 aqui, a gente vai fazer um grande vozerio, que é o quê? Todo mundo vai falar ao mesmo tempo qualquer assunto aleatório. Combinado? Um vozerio de quê? De restaurante, de praça, de uma nave da Frota Estelar. Vamos fazer assim? Para vocês entenderem como que é isso. Vou falar e aí, 3. Gente, sai falando todo mundo junto mesmo. Todo mundo junto. Mas todo mundo tem que participar, hein, gente? Sem desânimo. Vocês também. Não, você também, Felipe, que você tá rouco. No 3, hein? Todo mundo fala qualquer assunto aleatório, em qualquer tom ou qualquer volume. Combinado? 1, 2, 3. Spock, eu estava vendo aqui, tem uma coisa muito complicada, a gente vai ter que resolver. Eu acho que não tem mais jeito, não vai ter o que fazer, a gente vai ter sim que ver isso, eu não sei como é que vai ser, é bem complicado mesmo. É verdade. Mas eu acho que é uma coisa... Aí, isso é um vozerio. Já pode escalar eles. Já pode escalar eles. Olha, vocês dublaram uma cena.
Isso é feito geralmente com um grupo de 4, 4 pessoas. mais 3 ou menos. pessoas em 3 grupos. E os dubladores ficam fazendo todas as sequências com essas vozes de preenchimento que a gente chama de vozerio. É, tipo, se tá esse auditório aqui, todo mundo conversando. São 4 pessoas no estúdio para preencher todos vocês. Exato. Aí se tem, por exemplo, algum tipo de coro, algum tipo de... Chamou o Diego, aí todo mundo, uhul! Diego! Vá, vamos fazer com a Paty. Quando eu falar 3, todo mundo faz coro da Paty. 1, 2, 3 e... Paty, Paty, Paty. Foi, é isso. Vozerio é isso. E vozerio, a gente gasta toda a nossa energia lá. Né? A gente fica horas... Antigamente, quando... Nossa, antigamente eram 7 horas de vozerio sem parar. O conteúdo não vinha tão... Não que não vinha tão bem preparado, a tecnologia, tudo era diferente. A gente gravava na fita, né? A gente gravava DA, gravava... Era uma loucura. Explica para eles o sistema de gravação. O sistema de gravação, hoje em dia, a gente usa muito, basicamente, o software é o Pro Tools. Pro Tools é uma plataforma é um software de áudio que você consegue 100, 120, 240 canais de áudio. Antigamente, não tinham tantos canais. Então, antigamente assim, a gente começou há 20 anos e ainda era DA. Exatamente, era o DA, que era uma fita VHS, e se você errava, não tinha ponto de edição, você tinha que fazer a fala inteira. Imagina dublar Star Trek, Breaking Bad. Não, e era gravado todo mundo junto, porque, por Todo exemplo, mundo eu vou junto. lá e Gravava faço junto. falar, ele vai lá e faz o Spock. Não, seria eu e ele. Se tá lá o Spock, tem que estar eu e ele na estante. E daí, se eu erro a fala, eu tipo, atrapalhei ele, vai ter que voltar tudo Exatamente. de novo. Os dois fazem tudo de novo. Muitas rivalidades da dublagem começaram ali. Então a pessoa tinha um texto enorme assim, a Paty tinha um texto enorme, pá, 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 e o Felipe só tinha um bom dia. Aí o Felipe entrava, o Felipe da época, né, que a gente é jovem, né, Felipe? Errava o bom dia. A Paty já olhava para o Felipe e falava assim, cara, não acredito que eu vou ter que fazer de novo. Então, Já aconteceu, não com a Paty, mas não já com a Paty, aconteceu. a Paty é fofa. Então, a dublagem também evoluiu muito. Assim como o cinema, a dublagem evolui muito. E aproveitando o gancho, vou soltar mais um recadinho para a gente ver quem que mandou mensagem para a gente. Vamos ver aqui. Oi, eu sou Cecília Lemes, dubladora, e tive a felicidade de dublar a personagem Jojo, interpretada pela Michelle Yeoh. E é uma alegria enorme, né, fazer parte dessa comunidade, dessa série tão aclamada. Quem dirigiu a dublagem foi esse lindo meu amor que está aí, o Diego Lima. Então eu quero deixar um beijo para todos vocês, todos os meus amigos que estão aí e desejar um excelente evento. Vida longa e próspera. Olha só, vocês tiveram aqui a dubladora da Chiquinha. Para quem pegou a referência ali, a dubladora da Chiquinha. É um crossover da Frota Estelar com a Vila do Chaves. Gente, deixa eu ver o horário aqui, né? Porque eu tenho que respeitar aqui, senão o Salvador me dá uma bronca daqui a pouco, né? Tem uma surpresa. Eu vou lá pegar essa surpresa antes aqui. Peraí. Vou furar todo o protocolo aqui. Obrigado. Vou preparar uma coisa para os meus amigos que eles não sabem, depois eles vão me xingar. Mas uma coisa importante que eu queria perguntar para a Paty. Paty, então quer dizer que quando você vai gravar uma série como essa, pode ser que durante 2 meses, 3 meses, você não encontre o Felipe? Com certeza. Nem no corredor. Nem no corredor. E você está interagindo com ele. Sim. Que loucura, hein? Eu vou ter que interagir assim. Se eu entrei, quem que gravou primeiro, eu ou ele? Se eu gravo primeiro, eu só vou ter o original, né? Aí, se ele já gravou, geralmente eu peço. Eu falo, deixa eu escutar o que ele fez, ainda mais se é um diálogo assim, para eu pegar o tom da conversa, né, do que está acontecendo. Então, eu gosto de ouvir ali, e daí eu vou reagir com o que Felipe gravou. Mas não, gente, não. Eu encontro ele mais nos outros estúdios do que onde a gente grava mesmo o Star Trek. Que loucura. As pessoas têm a ideia de que a gente grava junto, que a gente se encontra, que todo mundo se vê toda hora. Às vezes a gente não sabe nem quem está fazendo. Você pergunta, né? Quem está fazendo Spock? É o Felipe Zilso. Você fala, que legal. E Star Trek você não vai me encontrar mesmo fazendo, porque eu gravo remoto. Ele grava remoto. Aí não tem jeito. E, Paty, quais são as dificuldades? O que é mais legal da Laan que você gosta de quando você está interpretando ela? Tem algumas cenas aqui, eu estou até vendo aqui. Não vou falar surpresa. Vai falando aí, Paty.
Eu gosto muito, ela é meio lacônica, assim, ela não é muito de risadinha, né? Ela é muito séria. E então ela fala nas entrelinhas ali. Às vezes um preciso falar com você é carregado de um monte de coisa ali quando ela vai, ainda mais na relação dela com o Spock, assim, que tem ali, né, um crush, mas ao mesmo tempo ela renega, mas ela não consegue. Eu gosto muito eu acho que ela é muito firme, mas ela é muito sensível, apesar dela não deixar isso muito, não demonstrar muito isso, assim. Então tem uma paleta de cores ali que é muito interessante nela. Sempre as cenas que tiverem ela vai ter, ou ela vai estar muito comandando as coisas, ou ela vai estar mais ali, mas ela está sempre tentando passar a imagem de que não, ela está, mas você vê que ela não está sob controle, ela está ali fragilizada. Tem alguma coisa muito sua que você se identifica, que ela também é assim, alguma característica, algum adjetivo, você fala assim, isso a gente é muito parecida. Eu acho que a coisa de não querer falar muito, assim, para quem você não conhece, assim, não entrega muito ouro, assim. A gente fica mais... Aí, com quem é mais íntimo e tal, você fala. Mas, para quem não é, você fica meio que, tudo bom? E aí, tá, não sei o quê. Não mostra muito, assim, sabe? E você, Felipe? O Spock, o que tem de você? De mim? É. Ixi, ferrou. Acho que o fato de ser meio direto. Acho que acho que é o que tem mais em comum, na real, do Spock. O Spock é um dos personagens mais difíceis que eu já gravei, na real. Eu tenho uma grande dificuldade de gravar o Spock até hoje. Quem te colocou nele estava... Pois é. Porque ele fala muito rápido, tem uma linguagem muito técnica. Ele é muito linear também, exato, né? Não pode demonstrar emoção, porque ele é um vulcano. Ele é o primeiro híbrido conhecido, né? Mas você não demonstra tanto, ele usa mais a lógica. Então, acho que esse é o grande lance. Eu estou fazendo ali e fico pensando, cara, é assim mesmo? Eu fico perdido completamente enquanto eu estou fazendo o Spock ali, justamente por esse lance de não poder se soltar muito e demonstrar muita coisa, embora de vez em quando ele demonstre ou em determinadas situações. Muito bem. Gente, eu tenho mais um recado. Gente, aqui está aparecendo o Merchan, né? Tem recado de todo mundo. Vamos soltar mais um? Oi, pessoal. Meu nome é Amazile de Almeida. Eu dublo a Reno no Star Trek Discovery e eu estou muito feliz de ver esse evento lindo acontecendo, cheio de gente, cheio de fãs, com nossos colegas da dublagem, que a dublagem desse trabalho é tão maravilhosa, é tão divertida. A dublagem é uma coisa muito maravilhosa e é importante que se fale disso. E eu fico super feliz de estar aqui com vocês, mandando o meu recado, o meu carinho, o meu beijo para todo mundo. Para todos os colegas que estão aí, para vocês que estão participando do evento, e em especial para o Diego Lima, que está organizando, coordenando e que leva a gente para essa aventura maravilhosa. Um beijo! Mais uma dubladora, né? Um show de dubladores aqui. E, gente, antes do nosso último recado, antes da gente abrir para perguntas, para a gente interagir ainda mais, eu junto com o Salvador, na verdade o Salvador me deu essa tarefa e eu trouxe essa missão para eles. Eles estão lendo agora. A gente vai reproduzir um pouco desse diálogo de Laan e Spock. O Spock meio baleado aqui. O Spock não está 100% do paracetamol, que estava sem voz. Mas a nossa musa ajuda também. Então, ó, a gente tem uma ceninha aqui. E eu, que malandro que sou, só vou fazer só as passagens como se fosse um narrador, tá? Então, eu até sair do palco aqui para não atrapalhar. Essa letra aqui. Fica na luz aí vocês dois, aqui centralizados para fotos e tal. Vou ficar aqui de boa, reservado. Você fica aqui também, ô sem vergonha. Eu vou ficar aqui só lendo, né, galera? Porque eu tô só na apresentação. Olha. Então, vamos lá, gente. Vocês estão preparados aí para dar uma palhinha pro pessoal, pros fãs de Star Trek, nessa celebração de 60 anos da série? Bora. Bora, Felipe. Bora. Então, vamos lá. No interior do ginásio da Enterprise, Laan está praticando artes marciais no ginásio quando Spock chega ao local. Tenente, está ocupada? Laan, Spock, não estou em serviço. Pode me chamar de Laan. O que posso fazer por você? Preciso da sua ajuda. Ao saber da minha situação com a enfermeira Chapel, a Alferes Uhura me recomendou uma canção antiga do Brasil, do fim do século XX. Pensei que pudéssemos estudá-la juntos. Interessante. Qual é a música?
algo chamado Shot dos Milagres, de um grupo Fala Mansa. Computador, apresente na tela a letra da canção Shot dos Milagres, Fala Mansa. O computador reage com um bip e ela começa a ler. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Fascinante. Isso seria extraordinariamente perigoso. A transfusão de sangue humano para o meu T negativo produziria um inevitável choque anafilático e morte quase instantânea. É só uma metáfora, Spock, para dizer que a pessoa amada é que anima a outra. O vulcano prossegue com a leitura. Veja só, você é a única que não me dá valor. Essa parte eu entendi, mas o que vem depois é indecifrável. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então é melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Nessa parte eu também não peguei. Música é assim, nem sempre faz sentido. E aqui fica mais interessante. Escuto meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Zabumba? Computador, o que é zabumba? Zabumba é um instrumento de percussão típico do forró, gênero musical do Nordeste brasileiro na Terra, dos séculos XIX a XXI. Pense num tambor. De fato. E o coração bate como um tambor quando está apaixonado? De certo, uma referência aos efeitos fisiológicos nefastos causados por intensas emoções humanas. Algo estranho à minha natureza vulcana. Sei, mas eu te entendo. Quem não tenta suprimir sentimentos, pelo menos de vez em quando. Eu passei a vida inteira tentando. O difícil é conseguir. Talvez por isso a canção fale em milagre. Olha o refrão. É para surdo ouvir, para cego ver, que este shot faz milagre acontecer. Não vejo como o entoar desses versos possa produzir qualquer milagre. Você está se apegando à letra. Uma canção só funciona mesmo com a música, quando é tocada, dançada e sentida. Computador, toque a gravação de Shot dos Milagres. A música começa a tocar. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor o que eu ainda quero? Retomando. De todos os estilos de dança que praticamos ao longo do último ano, este talvez seja o mais animado. Talvez por isso a Niota tenha recomendado essa canção para você. Não é sobre superar, é sobre viver com alegria. Fascinante. Muito bem, uma salva de palmas. Abandonei vocês. É um show de improviso. Gente, primeiro eu quero agradecer a todos vocês. Eu senti que vocês participaram, vocês também. Muito bem, Paty, muito bem, Felipe. Temos mais um recado, mas e agora esse recado é ainda mais especial. É de uma dupla protagonista de Star Trek Discovery, que eu tive a honra de dirigir a dublagem. E depois a gente troca uma ideia aí. Vamos ver. E aí, pessoal, tudo bom? Curtindo o evento com os nossos colegas? Eu sou a Priscila Franco, eu dublei a Burnham. Eu sou a Bruna Mata, eu fiz a Tilly. Ai, ela não é linda? Ai, a Tilly e ela. Perfeita. A gente está passando aqui só para dar um oi para vocês, dar uma saudação. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. E curtam muito o evento. Obrigada pelo carinho todo de vocês sempre que a gente recebe. E um beijo, aproveitem aí. Beijo, bom evento. Bom, falamos um pouco de dublagem, de acessibilidade, uma palhinha deles aqui que vocês podem colocar nas redes sociais, vai viralizar no Shot dos Milagres, mas eu queria a participação de vocês. Então, agora vamos abrir a perguntas, curiosidades, o pessoal aqui vai ajudar a gente. Então, eu peço que levante a mão. Tá, eu vou dividir o meu com a Paty e o com o Felipe, tá bom, gente? Então, vamos lá.
A gente vai... Primeiro, eu também quero que vocês se apresentem. O nome, de onde é. Vamos lá, aqui primeiro, por favor, pode levantar. Meu nome é Paulo Arnaldo, sou de Sorocaba. Pergunta aí pro Felipe. Na segunda temporada, se não estou me enganado, Spock tem uns momentos em que ele tem que lidar com a emoção depois de um evento. Como é que foi dublar o personagem que se dá mal com os próprios sentimentos, né? Acho que você se lembra dessa ocasião. Teve uma dificuldade a mais naqueles momentos para dublar o Spock enfrentando aquela situação? Eu também me dei mal nessa... Não, mentira. Na verdade, para mim é melhor quando ele demonstra os sentimentos, né? Fica mais próximo do nosso natural, do dia a dia no estúdio. A grande dificuldade do Spock, para mim, é justamente o lance de não demonstrar o sentimento. Usar só a lógica. Isso, para mim, realmente acho que é a maior dificuldade de dublar o Spock. Aqui temos uma. Temos mais uma pergunta aqui. Oi, meu nome é Silvana Prado, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ok. Tenho um canal no YouTube chamado Estrela Ultra Geek. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Felipe. Qual a sua emoção de... Felipe, não, desculpa, o Diego. Qual a sua emoção de interpretar Spock, né, que é um personagem mais... Para mim é sério, mas eu sou muito fã da série toda. Ele é um dos personagens que mais me atrai. Qual a sua emoção de interpretar esse personagem cético assim, mas de grande punho e muito importante da série também? É meio indescritível, na real, né? Quando eu fiquei sabendo que ia fazer o Spock, é uma coisa realmente absurda, assim, não dá para descrever. É muito louco, como eu disse anteriormente, né? Geralmente a gente não sabe se a série vai fazer sucesso ou não, só que no caso do Star Trek a gente já sabe que fez sucesso. Então é realmente muito emocionante. Quando eu fui pro estúdio e vi o Spock original, ali para mim foi o mais indescritível de tudo. Não. Era o que tá na tela, hein? Eu tava ali só dirigindo ele. Aquilo para mim é indescritível, assim, não tem coisas que a gente tem de referência, a gente consegue dublar ou redublar, acho que são sem dúvida as mais gratificantes. Deixa eu organizar, vamos lá pro outro lado. Pode levantar, por favor, seu nome, de onde você é, qual caravana? Oi, com licença, eu sou Guilherme Mendonça, sou de São José dos Campos. Tem voz de dublador, né, gente? Obrigado, eu aspiro a ser. Mas eu tenho uma pergunta que é, no caso, o quanto vocês têm a liberdade de caracterizar o personagem, de vocês poderem botar talvez um pouco de si, ou então talvez colocar um novo aspecto, se vocês sequer podem fazer isso dentro do seu trabalho mesmo. Até mesmo como o Spock, até mesmo como a Patty faz nos jogos do Resident Evil. Muito obrigado por, inclusive, fazer Resident Evil. E, enfim. E o Scorpion, muito obrigado por fazer Scorpion. Obrigada. Depende do trabalho, depende muito do trabalho e da direção também. Tem diretor que deixa a gente fazer loucuras, assim, tem diretor que já é mais conservador e fala, foi muito aqui, vem mais, né? Então, e depende também do quanto o personagem te permite isso, né? Embora como ator a gente vá usar nossas emoções, nosso repertório, tudo que a gente viveu, aprendeu ali, né? Então a gente está emprestando não só nossa voz, mas também toda a nossa bagagem de vida ali. Vai depender, assim. Então, a Laan não tem muito, é tudo muito sutil, assim, um toque. Eu também vou muito na atriz, ali, eu colo muito nela para ser muito fiel. Às vezes eu posso dar um toquezinho da Patty ali, mas é muito num sentimento, numa sensação, mais do que ali. Agora, por exemplo, a She-Hulk já permitia a gente brincar um pouco mais, assim, né? Até também por ter um humor ali. Então, vai depender da direção, do personagem, às vezes o cliente também, às vezes fala, não, né, para ficar bem fiel ali, não pode... Tem cliente que fala, não, faz o que vocês quiserem que a gente tá junto. Desenho, geralmente, a gente pode enfiar o pé na jaca, assim, no bom sentido, e brincar muito. Vou passar para o Felipe complementar, como ele falou também, vou passar para o Felipe. O lance é que, assim, pelo menos ao meu ver, a série ela já está feita, né? O que a gente faz é uma versão. Então, eu brinco que para ser dublador você tem que ser ator 2 vezes.
Você tem que ter a sua bagagem de ator, mas também tem que ter uma bagagem para passar o que o cara ali no original está fazendo, né? A gente pode adaptar, de repente, uma entonação, alguma coisa, para algo que fique mais natural para o português, para o Brasil, né? Para não ficar aquela cantada do americano, ou seja lá da língua que for. Mas, por exemplo, Star Trek é uma série que não permite que a gente brinque muito ou coloque... Já pensou? Para colocar uma característica do Felipe da Zona Leste no Spock, não vai rolar, né? Então, a gente, de fato, tenta manter o mais perto do original. Temos uma pergunta aqui no meio. Vou pedir para você se apresentar, por favor. Oi, pessoal. Eu sou Ivanildo Pereira, aqui do site Cine7 de Manaus, Amazonas. Sou tracker. E não tem uma pergunta mesmo, mas queria parabenizar pelo trabalho de vocês e pelo ótimo painel. Eu queria que o Felipe gravasse uma saudação para os internautas do Cine7 no estilo Spock, estilo Vulcano, para a gente publicar nas nossas redes sociais. Vai ficar muito legal. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. A gente pode gravar lateralmente aqui, se você quiser, para você ter um áudio melhor, bacana. Eu que estou agenciando o Felipe aqui, eu vou só cobrar uma taxa de 30%, mas vai ser um prazer para o Felipe. A Paty também está super disponível para tirar foto, conversar com vocês também. Vamos lá. Aqui tem seu nome, sua caravana, a sua frota estelar. Me fala aí. Sou Giovana, vim com meu pai hoje, a gente veio lá de Sorocaba. Eu falo um pouquinho mais perto do microfone para te ouvir. Sou Giovana, vim lá de Sorocaba junto com meu pai. Vocês preferem gravar desenhos ou vocês preferem gravar séries live action, assim? Ó, eu vou passar para a Paty responder essa, mas como eu também sou dublador, eu não queria, roubar a luz dos meus colegas, mas eu gosto de dublar drama. Drama é minha praia. Eu gosto mais de dublar atores. Porque o desenho tem uma característica muito específica, né, que eles podem explicar. O desenho não respira, o anime ele grita pra caramba, eu gosto de dublar atores porque eu tenho uma conexão maior, eu, Diego. Mas tem dubladores que gostam mais de fazer personagens caricatos, cartunescos, escandalosos. Aí eu vou passar pra Paty e pro Felipe. Nossa, eu acho mais fácil falar o que eu acho, por exemplo, assim... Tem uns animes que tem uma boquinha que é demoníaca, assim, que pra você fazer é muito difícil, muito. E aí, quando a gente vai gravar isso, já faz tipo... Então, tem uns reality shows também que são muito difíceis, assim, e que você faz... Dorama. Eu sei que não é dorama, eu gosto, mas é difícil pra caramba, é muito difícil. E eu acho que, geralmente, o que vai fazer eu gostar, mais do que ser um anime, uma série, um desenho, vai ser a personagem, assim. Porque, sei lá... Você vê a personagem e você fala, nossa, essa personagem é muito legal. Ela é muito ou divertida, ou ela é muito maldosa, assim. Então, ela faz coisas, tipo, que você faz... Então, eu acho que eu vou mais na personagem, assim, do que nisso. Mas tem também um pouco... Eu gosto de drama, eu gosto de suspense, eu gosto de umas coisas, assim, mais profundas, assim. Eu tendo a gostar mais. Eu falei de dorama, gente, mas é pela dificuldade, tá? Não é nada contra a cultura, não quero ser cancelado, não. Dorama é um barato, mas é difícil pra caramba de dublar. Mas eu vou passar pro Felipe pra ele complementar. Eu gosto de tudo. Mentira, gosto não. Não gosto de galã, cara. Os caras mais loucos, eu gosto de dublar. Drama dos mais pesados, eu gosto de dublar. Agora, veio galãzinho de filme, assim, não é muito minha praia, não. A gente faz que é o trabalho, faz parte. Mas eu não gosto, não. Eu e a Paty já não vamos chamar o Felipe para dublar galãs. Ok, vamos lá. Tem alguém lá em cima? Isso. Seu nome? Espera aí que a gente não está te ouvindo. Eu posso te dublar se você precisar. Bom dia. Aê, gostei. Okay. Gostei da animação. Amém. Você é o? Clésio. Bom dia, meu nome é Clésio. Eu sou da Zona Leste. Eu tenho um filho. Ele é autista, é nível 1 só. E ele tem muito interesse em dublagem. Ele até pesquisa, ao invés de assistir o filme, ele gosta de pesquisar os dubladores. Então, eu queria saber de vocês, para até incentivar ele, como começa nesse mercado, como que a gente sabe se a pessoa tem um dom para isso e qual é o nível de valor no mercado de trabalho? Quanto vocês ganham? Se é por serviço, se é por mês? Como é que é? Como é que funciona? Obrigado, gente. Era isso. Bom, essa eu vou me antecipar aos meus colegas. É muito curioso o que você está narrando, porque o Felipe está aqui, a parte, eles não me deixam mentir. Nós temos, com as redes sociais,
com a divulgação dos trabalhos, as distribuidoras cada vez mais convidando dubladores para participar de ações. Eu tive chance de já fazer isso. Daqui, hoje eu vou para um outro evento com uma outra distribuidora. Os dubladores estão cada vez mais inseridos nisso. A gente tem um número muito grande de pessoas TEA, né, do transtorno do espectro autista, nível 1, suporte, etc. e tal. Eu não conheço muito, então eu prefiro não falar para não cometer nenhum deslize. Nós temos muitas crianças, jovens, adolescentes e adultos que colocam tanto carinho nas redes sociais, eles falam com a gente, e isso é muito importante para a gente do ponto de vista de acessibilidade. Inclusive, algumas pessoas não sabem, mas isso é público, eu não estou invadindo nenhum espaço. Nós temos um dublador aqui em São Paulo, que ele é TEA 1, né? E ele é diretor de dublagem, ele tem uma carreira de mais de 25 anos, ele tem uma carreira... trabalha num estúdio grande, então, como dublador também, fez backyardigans, fez um monte de coisa. Ele era não sei se vocês lembram, nos anos 2000, o precinho do Carrefour, ele fazia as campanhas publicitárias, e ele é apaixonado por Star Trek também. Então, assim, é um espaço que todas as comunidades, todos os grupos, nós estamos abertos à representatividade de todas as formas, como a sociedade devia estar, né? A gente está cada vez mais cobrando espaço para vários tipos de pessoas, porque, no final das contas, nós somos uma grande sociedade. Bom, falando sobre isso, geralmente, quando se começa criança, você faz cursos de forma mais amadora de teatro, para você é mais fácil você entrar na dublagem, porque a dublagem tem uma renovação infanto-juvenil muito recorrente. Né? As crianças crescem, a gente tem que trocar as crianças por outras, porque a voz mudou, etc. e tal. Então, você vê alguns desenhos da Disney, você vai sempre ver que depois de 10 anos não é a mesma criança que começou. Isso é muito comum. Então, o que eu te aconselho é uma escola de teatro, não precisa ser a escola mais cara, mais referendada, porque você precisa entender se o seu filho, se ele se sente confortável, se é um ambiente acolhedor, se ele pode inclusive pensar em voz original. Para quem não sabe, voz original é o processo inverso da dublagem. Aqui nós substituímos o áudio original pela voz em português. A voz original, você cria a voz original, você cria os personagens, eles são animados em cima da voz original, e aí depois ele é dublado em outro idioma. E localização para games. Então, buscar uma escola de teatro pode ser na sua comunidade, no seu bairro, na sua região, para entender se ele se sente confortável, se ele se sente acolhido, e aí sim, procurar um estúdio de dublagem, procurar um curso de dublagem especializado. Importante, não cair em furadas de curso de dublagem. É o que mais tem. E eu sei que pode parecer um pouco polêmico o que eu estou falando aqui, é buscar quem é, se é um Felipe Zilce que está dando aula, se é uma Paty Souza, que são pessoas que estão no mercado, que têm trabalhos de importância, que têm lastro, que inclusive possam oferecer ferramentas importantes para o seu filho se desenvolver como artista e cidadão. Acho que eu falei demais, né? Falei certinho? Muito bem. Vamos ver, tem aqui. Oi, meu nome é Marina, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E para ser dublador tem que ser ator. Eu queria saber como que vocês tiraram o seu DRT, se foi pelo um curso de profissionalizante de dublagem específico ou se vocês fizeram artes cênicas. Eu vou começar, depois eu vou passar para eles. Eu comecei com 6 anos, eu fazia publicidade, filmes de publicidade, né? Filmes para publicidade. Comecei com moda também, fazia catálogos infanto-juvenis, depois eu fiz teatro amador na adolescência. E aí eu fiz alguns workshops, eu não fiz nenhum curso profissionalizante. Eu juntei essa bagagem de 12 anos e entrei com um pedido de documentação no Sindicato dos Atores. E aí fui na Delegacia Regional do Trabalho, mas eu também tenho outras formações. Eu sou formado em jornalismo, sou pós-graduado em cinema, porque eu apostava que para trabalhar com dublagem eu tinha que ter muito mais ferramenta, mas precisa ser ator. Aí eu vou passar para a Paty. Eu fiz teatro escola Célia Helena, 3 anos de curso profissionalizante, e depois, antes e depois, eu fiz muitos cursos de dublagem também, para daí pegar as técnicas, as coisas, para a gente chegar na estante pelo menos sabendo mais ou menos o que tem que fazer ali, porque, como vocês puderam perceber do que a gente contou, não dá muito tempo, né? Então, primeiro o curso de atriz e depois
fui fazendo esses de dublagem e fiz faculdade de comunicação, sou formada pela PUC em comunicação, também acreditando que quanto mais bagagem, mais coisa eu tiver, tanto para dublar quanto para dirigir, é só coisa boa. Eu já era ator desde os 12 anos. Quando eu comecei a dublar, já era ator profissional, já tinha uma carreira como ator profissional. E eu fui procurar curso de dublagem depois que já estava dublando, na real, para me especializar mesmo. Então, eu acho que é super importante. Tudo que você puder agregar como experiência é válido. Deixa eu... uma coisa importante. Até os 18 anos, a documentação, o registro profissional não é obrigatório. Entretanto, a legislação tem alguns juízes, né, da vara da infância, eles estão cada vez mais rigorosos. Os estúdios de dublagem, eles precisam entrar num processo para tirar o alvará. Isso é acompanhado por psicólogos, os pais, o estúdio, a documentação das séries. Então, para as crianças não é necessário, porém, tem todo um regramento que precisa ser apresentado para poder realizar o trabalho, que eu acho super importante, desde que não limite também crianças que queiram dublar. Vamos ver quem mais. Continua com a mão levantada. Bom dia. Bom dia. Meu nome é João Correia, sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Coloca mais pertinho do microfone. E queria perguntar para vocês, com relação ao processo de pesquisa do personagem para poder fazer a voz. Né? Então, a gente entende que a voz, ao longo dos anos, são 60 anos de dublagem. Então, qual que foi a pegada de vocês na pesquisa para trazer desde os primeiros dubladores das séries, né? Como que foi esse processo de pesquisa? Porque aquela situação, né? A voz continua, os cabelos podem mudar, mas a voz sempre vai ter sempre aquela conotação de permanência. Né? Então, eu queria entender como que foi o processo, queria saber de vocês como que foi o processo disso daí, porque a gente vê que a mudança de atores, né, interpretando os personagens, vai mudando, mas uma característica que é muito forte é a voz, né, que marca muito a questão da fixação daquele personagem. Né? Então, eu queria entender. E muito obrigado por vocês terem vindo. A gente que agradece. Agradecendo muito o nosso encontro aqui. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou falar, gente, eu até ia passar para o Felipe falou para passar, e a Paty também endossou. Eu tive a oportunidade de dirigir o Star Trek Discovery e eu me vi num desafio. Eu já tinha 8 anos de carreira como diretor, mas para mim era um trabalho muito específico e que eu não podia errar. E quis o destino que eu fiz amizade com o Salvador. Né? A gente se conectou por redes sociais e ele também estava fazendo um trabalho paralelo, né, de uma espécie de curadoria, pode ser assim, e ele me ajudou. E aí eu comecei a correr atrás do tempo, porque assim, quando chega um trabalho de dublagem, você não vai ter 3 semanas, 4 semanas para ler o roteiro, chamar os atores, fazer uma table read, para fazer, para preparar, para uma leitura. Não tem isso. Eu recebo o trabalho no sábado, na sexta, na quinta, segunda-feira de manhã eu tenho que já sugerir as vozes para teste, ou se é uma escalação direta que não tem teste, quem eu quero escalar, se o Felipe tem disponibilidade. Muitas vezes acontece, o Felipe já fez isso recentemente, eu tenho uma série aqui, eu quero que seja você, dá um jeito. Paty, tem que ser você, dá um jeito. Então, faz uma loucura de horários, remaneja, vai no final de semana, vai no sábado. Esses dias, estava dublando com o Felipe, era 11h30 da noite, um produto dele, de uma outra distribuidora. Então, assim, quando você recebe esse produto, geralmente os produtos com maior apelo, o produto que a gente chama de high profile, tem uma carta criativa. Nessa carta é uma instrução geral sobre como você deve agir. Então, o personagem, o Spock é assim, frito, assado, cozido, Alan é desse jeito, etc. e tal. É uma atriz que timbra, entretanto. Mas isso, dentro do universo da dublagem, é uma coisa muito específica, que você tem em poucos produtos. Você não tem em todos os produtos. Mesmo porque é uma coisa mais industrial. Eu comecei a trocar figurinha com o Salvador, que foi o meu anjo da guarda. A gente criou essa amizade por conta disso. E aí eu comecei a escalar as vozes. Não teve um teste, mas que era um teste que eu decidia. E aí eu escolhi a Priscila Franco para fazer a Burnham, porque a voz era compatível, a Bruna Mata para fazer a Tilly, a Cecília já dublava aquela atriz, que é a Giorgio, que deu o recado. Né? Então eu fui montando o elenco. E aí teve o Spock,
e eu chamei o meu amigo Felipe, que é um cara que a gente sempre disputou papel. A gente começou na mesma época, a gente sempre fez teste junto, né? Eu acho que 90% dos testes que eu já fiz tinha o Felipe e era bom. E o Felipe, como diretor também, sempre foi um cara que me desafiou muito para elevar a qualidade. Então, eu chamei o Felipe porque ele já tinha dublado o ator, o Ethan Peck. Ele já tinha dublado o ator. Eu falei, tem que ser o Felipe, e a gente desenvolveu todo um trabalho junto. Claro, gente, é o trabalho de observação, de atuação do Felipe. A minha função como diretor ali é como se fosse um maestro. Organizar para que as vozes, para que os tons, para que as texturas, para que o entendimento da cena seja respeitado. Então, num produto como Star Trek, a gente não pode, o Felipe já falou isso, a parte também, a gente não pode sair muito do que é o original. E a dublagem é boa quando você fala assim, nossa, nem parecia que estava dublado. E o Salvador dava esse feedback para a gente, falando, as pessoas estão falando muito bem da dublagem do Discovery, que é um público que já estava consumindo outras sagas da série no idioma original. Então, existe esse choque. E tem uma coisa muito curiosa, né? Quando você assiste um conteúdo dublado, se você assiste primeiro legendado, você estranha a dublagem. Se você assiste primeiro dublado, você estranha, é a voz que você se identifica. Então, para mim, era importante fazer uma boa pesquisa e ter um elenco muito afinado. Então, em nenhum momento, o Felipe só entrou para me ajudar, porque ele é talentoso, porque ele é um colega, ele é um profissional do mais alto gabarito. E a Paty, eu não tive a chance de dirigir a Paty, porque eu já não estava mais nesse estúdio, mas é alguém também muito talentosa. Então, a dublagem tem que ter essas pessoas, essas figuras que respeitem o original, que estão atentas ao que o produto quer, que não tenham personalismos, eu tenho que estar melhor do que quem está na tela. Não, quem está na tela é o ator lá. Nós temos um papel de acessibilidade. Somos artistas, temos lá nossas vaidades, até temos, mas temos um compromisso com a obra original, né? Então, o trabalho de pesquisa é muito importante, mas muitas e muitas vezes não tem tempo. Mas no Star Trek Discovery, eu contei com a colaboração do meu amigo Salvador, que ele me salvou também. Mais perguntas? Eu tenho que entregar o palco, senão o Salvador... Vamos para mais 3, hein? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Letícia, estou aqui com os meus amigos da Lore Científica, um podcast sobre ficção e ciência. A nossa pergunta é sobre se vocês têm algum ritual para entrar no personagem, se é o mesmo desde sempre, se depende do personagem, eu faço tal coisa antes de começar, é isso. Tudo bom? Obrigada pela pergunta. Bom, ritual eu não diria assim, mas a gente começa a gravar muito cedo, assim, né? Às vezes 8 da manhã, 9 da manhã, e eu sou uma pessoa que demoro, assim, para fazer o download no corpinho. Então eu acordo mais cedo, eu tomo um banho, tomo um bom café, tem a coisa a dicção não está muito boa ali, então aí você chega lá, tem que a Laã fala muito rápido, muitos nomes difíceis, então não dá para você chegar lá, você tem que estar aquecido. Então um bom aquecimento é bom, faz no carro, vai fazendo uns aquecimentos e tal, e tentar zerar, assim, entrou no estúdio, acabou o problema que você tem lá fora, sabe? Depois você resolve os problemas que você tem ali para você ficar o máximo ali concentrado na tela, no que diretora vão te falar ali. Então é mais essa coisa de estar pronto, aquecido, para soltar a língua ali. Às vezes a palavra não sai, eu fico repetindo, bota o dedo na boca para soltar a articulação ali, e mais isso mesmo, assim. Vamos mais algumas rapidinho para a gente encerrar. Seu nome, por favor? Olha lá, hein, Felipe, é você. Bom dia, meu nome é Cláudio Parra e eu tenho um canal no YouTube, chama-se Star Trek BR, que fala sobre coisas geeks, nerd, óbvio, com um viés Star Trek. Felipe, quando você dubla há muito tempo um personagem, principalmente o Spock, você tem algum problema que te afeta no dia a dia, até no nível psicológico, alguma coisa que pode ter tipo uma contaminação do comportamento do personagem na sua vida, no cotidiano, normalmente? Na verdade, não. A nossa rotina é muito louca. A gente faz, sei lá o quê, 4, 5, 6 produções por dia. Quando não 8. Quando não mais. A gente começa a gravar geralmente 8 da manhã e vai, como ele disse, outro dia até 11h30 da noite. Então, se a gente tem um trabalho constante de esquecimento. A gente entra no estúdio mega concentrado, faz aquele papel, a gente sai
a gente esquece automaticamente tudo. Você pergunta, o que você fez? Eu não vou saber. Você reseta Exatamente, periodicamente. para ir para a próxima e assim por diante. Então é muito louco. Eu, por exemplo, a maioria dos papéis que eu faço eu nem lembro. Falar, quem que você faz? Eu sei o que o pessoal fala, mas eu esqueço tudo. Não lembro o nome de ator, nada. É um trabalho constante de esquecimento até para não ficar contaminado. Então, isso tem um grande consumo seu de energia. Muito. Ao exaustão, vou falar A gente assim. chega em casa à noite, a gente não quer ver TV, não quer ouvir ninguém, não quer falar. Perfeito. Obrigado. Imagina. A penúltima pergunta, senão o Salvador me mata. Bom dia, né? Bom dia. Primeiramente, parabéns para vocês, para a Paty, para o Felipe e para o Diego. Eu sou o Thiago, estou aqui com o pessoal de Aracaju, Sergipe. E na verdade, eu estava conversando aqui com meu amigo e eu lembrei de uma coisa que era uma dúvida minha, uma curiosidade, na verdade, e eu queria ver com vocês, que é quando um trailer é lançado, né, de caráter, digamos assim, talvez exista um caráter emergencial para fazer a dublagem do trailer, porque ele sai muito rápido, né? Sempre. E aí, às vezes, eu vejo em alguns filmes, algumas séries, que a voz do trailer é diferente da voz do que está lá depois, né, no filme ou na série. Aí eu queria tirar essa dúvida, como funciona essa dublagem para trailer, depois, enfim, era isso. Obrigado. Bom, gente, a gente tem uma máxima na dublagem, que se você dublou o trailer, você não faz o filme. Acontece com alguma frequência. É o que mais acontece. Ela vai contar uma história. É raro, mas acontece toda semana. Eu passei por uma experiência pessoal com o Superman, com o novo Superman do David Cornswell, que eu fiz o primeiro trailer, que ele só tinha uma frase. As minhas redes sociais foram... Meu Deus, virou uma loucura. E as pessoas, como que vai ser o prazer? Gente, vai ter teste. Eu posso fazer 15 trailers e depois não vai ser eu. E aí, isso acontece por quê? O teste acontece antes da gravação do produto. E o produto não é o trailer. O trailer está sempre ligado a uma campanha de marketing e divulgação. Geralmente o trailer é feito, inclusive, por outras empresas. Empresas especializadas em recortar o trailer, em fazer os spots de televisão, que vai para eventos grandes, como, por exemplo, a Comic Con. Então, é uma outra esteira. Claro que, evidentemente, não pode essa parte do filme, por isso e por aquilo. Mas, muitas vezes, também acontece isso. E isso aconteceu com a gente algumas vezes, a gente brinca disso. Eu e o Felipe, no microfone, a gente tem uma voz parecida, um timbre parecido. O Felipe já esteve viajando e, Diego, tem uma correção, você faz para mim? Eu já estive viajando, Felipe, eu não trouxe microfone, você faz para mim? O Felipe consegue me imitar no microfone e eu também. Então, essas curiosidades acontecem, mas o trailer, muitas vezes, ele é feito antes do teste do produto, mas a Pátia tem uma passagem importante para falar. Geralmente o trailer chega, hoje para mandar hoje, tem uma urgência, assim. Então, às vezes, eu quero o Felipe para fazer. O Felipe não tem disponibilidade. Ele hoje não vai conseguir. Puta, então, Diego, você consegue? Eu consigo. Ou não consigo. Quem que está disponível para fazer esse trailer? Então, estou falando isso porque no She-Hulk, a gente estava na pandemia, a produtora me mandou um WhatsApp perguntando, eu preciso gravar um trailer, você tem disponibilidade hoje? Eu falei, eu tenho 3 horários disponíveis. Aí eu falei assim, eu tô tentando com outras 2 dubladoras. As outras dubladoras não tinham horário, eu tinha horário, sai correndo não sei o quê, abriu a tela ali, eu em casa, na hora que eu vi a She-Hulk, eu gritei. Falei, meu Deus! O diretor falou, calma, não quer dizer nada, você vai fazer o trailer. Eu falei, mas deixa eu ficar feliz que eu vou fazer o trailer. Ele, não, o trailer você pode ficar feliz, mas isso não quer dizer nada. Daí eu falei, tá bom, fiz, e aí... Ok, foi. Aí também os fãs ficam enlouquecidos e tal. E eu falei o tempo todo, gente, não quer dizer nada. Só que quando foi para teste, o diretor, o Sérgio Cantu, ele achou de bom tom colocar o meu nome ali no teste, porque eu tinha feito o trailer. Tem diretor que não faria isso, e ele fez. E aí a minha voz com as de outras aí foi lá para Los Angeles, e aí o cara de lá escolheu. Mas poderia... Eu faço muito trailer que não vai, que eu não faço depois a pessoa. Então, são muitas variáveis, na verdade. E um exemplo recente, o Felipe lembra? O Felipe fez uma série para Netflix, ele dirigiu. E não vou falar isso não, porque eu não posso falar que eu vou ser cancelado. E eu não fiz o trailer. O trailer chegou 9 da manhã para sair às 6 da tarde. Eu não conseguia ir lá no estúdio. E o Felipe queria muito que fosse eu fazendo o trailer. Aí foi a distribuidora falou, o Diego já dublou, e o Felipe também queria que eu fizesse. E aí eu refiz esse trailer outro dia, e aí eu fiz o trailer e fiz a série.
assistam, inclusive. É um Big Mistakes, Erros Épicos da Netflix. Não sei se podia fazer a propaganda, mas eu já fiz aqui a do Felipe. Gente, eu estou em cima do horário. Eu quero agradecer a participação de vocês. Quero agradecer aos meus colegas, Felipe Zilce e a Pat Souza. Eles são pessoas incríveis, diretores e artistas incríveis. Quero agradecer à organização do evento, ao Salvador. E daqui a pouquinho, cara, um cara que eu sou muito fã vai estar aqui falando com vocês. Eu não tive a honra de conhecer pessoalmente, mas depois eu vou cumprimentar ele ali, que é o Érico Borgo. Às 13 horas, uma viagem pelas eras de Star Trek. Então, uma salva de palmas para os nossos convidados, para o nosso painel. Muito obrigado. Vida longa e próspera.